Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você estaria hoje se todos os medos que te impedem de dar passos novos, testar coisas novas, eles desaparecessem? O que você poderia estar vivendo? Oiê, bem-vindas a mais um Papo com Camô. No episódio de hoje eu quero falar sobre a coragem de testar coisas novas e como que isso pode nos levar a lugares às vezes inimagináveis. Vou contar um pouco sobre a minha história e como eu vivenciei isso e como eu vejo que o resultado daquilo que eu tenho vivido hoje foi uma consequência de passos de coragem que eu tomei há poucos anos atrás. Para quem não sabe, para quem chegou recentemente aqui no podcast ou no perfil do Instagram, que aliás é @carolmoreiraM, eu trabalhei por alguns anos no mundo da igreja. Eu fiquei alguns anos trabalhando full time em ministério, assim. Eu voltei para Jesus, cresci na igreja, então, desde meses de vida, assim, eu cresci na igreja. Com 15 anos eu me desviei. Eu fiquei 8 anos longe de Jesus, voltei para Jesus em 2016. Sou velha, gente. Voltei para Jesus em 2016 e um ano e meio depois eu estava me mudando para São Paulo para fazer um curso de liderança dentro de um movimento Dunamis na época, mas recebi um convite para poder fazer esse curso. Era um curso fechado, assim, não tinha inscrição, então foi algo que eu realmente senti que era Deus me conduzindo a dizer sim. E inicialmente eu ficaria um ano só estudando ali, né, trabalhando e aprendendo, me desenvolvendo, mas esse um ano virou 3 anos e alguns meses. E depois do curso eu comecei de fato a liderar algumas escolas missionárias, enfim. E minha rotina era basicamente igreja, ministério todos os dias. E é muito, assim, é engraçado quando eu olho para trás, porque eu tinha inclusive uma visão sobre mim e aquilo que eu queria ou aquilo que eu iria fazer muito diferente da que eu tenho hoje, assim. Eu era uma bebê na fé, né? Eu tinha acabado de me converter e eu já estava vivendo muitas coisas que eu nem tinha imaginado, assim, em relação a conhecer pessoas novas, viver novas experiências. Foi muito significativo para mim poder morar por alguns anos, né? Todo esse tempo que eu fiquei ali trabalhando e envolvida no ministério, eu morava numa casa, dividia a casa com muitas mulheres de vários lugares do Brasil e do mundo. Tudo isso, essas experiências transculturais, saí do país, vivi um intercâmbio de um mês, digamos assim, num desses acampamentos de verão americanos, sabe? Então eu vivi muitas coisas e ministerialmente também, e isso me desenvolveu muito como mulher, como ser humano, assim. Aprendi a me virar, aprendi a cozinhar, não sabia fazer nada. E tudo isso foi uma escola, eu digo, para a vida e também uma escola para quando eu me casar, né? Porque se você divide a casa se você divide seu teto com, sei lá, mais 10 desconhecidas, era média anual, você consegue dividir a casa com um homem que você vai amar. Pelo menos é o que eu penso hoje sendo solteira. As casadas vão saber mais do que eu. Mas foi uma escola, assim, e a minha vida ali girava em torno do ministério. Então, os meus amigos faziam parte da mesma igreja, do mesmo trabalho que eu, a gente morava ali na mesma casa. E se me perguntassem o que eu estaria fazendo em 2025, certamente, eu não responderia nada do que de fato faço hoje. E para vocês entenderem hoje um pouquinho da minha rotina de trabalho. Hoje eu trabalho na Editora Vida, eu presto serviços, né, para a Editora Vida, então faço parte da equipe de comunicação da editora. Basicamente sou uma das social medias, assim, a gente está produzindo conteúdo. Opa, um pelinho que eu não sei de onde veio. A gente produz conteúdo para o TikTok, a gente produz conteúdo para o Instagram, faço cobertura de eventos, nós cobrimos os lançamentos. Então, se tem, por exemplo, a Ana Campanholo vai lançar um livro. Eu vou ficar com esse projeto. Então, eu sou a pessoa que desenvolve toda a campanha dela, eu sou a pessoa que dá suporte para o autor na criação de conteúdo do perfil dele também para essa fase de lançamento. Eu sou a pessoa que direciona os conteúdos que vão ser feitos, captados em vídeo e editados, que direciona a captação de fotos, de imagens, né?
que direciona a comunicação, que desenvolve os conteúdos, que dá esse direcionamento criativo para o autor, que faz todo esse suporte, assim, e cobra a campanha num geral, né? E aí, como eu comentei, eu também cubro eventos, então volta e meia estou viajando para algum lugar para cobrir eventos da editora, de algum autor, enfim. E ainda dou uns pitacos aí em outras coisas criativas. A gente sempre está inventando moda na editora e a gente busca inspiração, referências e então tudo que envolve assim comunicação e criatividade, essa área de marketing, publicidade, eu estou meio que envolvida, mas muito mais focada, obviamente, na produção de conteúdo para redes sociais. Além disso, eu produzo conteúdo para o Instagram, tenho o podcast, estou presente na rede social, ali no Instagram, às vezes na rede vizinha, ali no TikTok. E eu empreendo, tenho uma marca de acessórios, inclusive meu brinco é da minha marca, o nome da minha marca é Camô, por conta de Carol Moreira, tá? Camô, Carol Moreira. Então tem uma marca de acessórios, nós vendemos semi-joias e também bijuterias finas. Então, ó, meu brinco é da Camô, meu anelzinho de dedinho com a zircôniazinha também é da Camô. Eu sempre estou usando os acessórios da Camô em todos os vídeos aqui. Vou deixar na descrição aqui desse vídeo o site, o @ do Instagram para vocês conhecerem. É a minha marca, eu empreendo sozinha. E além disso, eu ainda presto outros serviços, né? Então, eu faço site, eu crio página de venda, eu fotografo, eu edito vídeos, se precisar eu também faço vídeos, eu faço de tudo um pouco nesse universo criativo. E com esse trabalho do Instagram, tem o trabalho para marcas. Tô crescendo, eu tô me encontrando ainda nisso, sou ainda muito pequenininha, mas eu já tô com uma assessoria me ajudando pra gente tentar algumas parcerias mais legais, com marcas maiores. Então tô começando nesse ramo de influência também, digamos assim. De uma forma mais séria, né? Então eu faço isso aí, isso tudo, gente. Eu falo que eu tenho 4 empregos, né? Editora Vida, Instagram, então trabalho de influenciador e produtora de conteúdo, empreendedora e prestadora de serviços para outras pessoas, né? Dou consultoria de Instagram, desenvolvo branding e universo de marcas que queiram me contratar. Eu sou uma severina, como eu disse. Só que assim, eu me mudei para São Paulo em 2019, né? E eu fiquei nesse período de ministério de 2019, foi 19, 20, 21, 19, 20, 21 e em março de 2022 eu saí, assim. Na pandemia eu tive encontro com Deus, que o Senhor falou comigo sobre empreender. Até então eu nunca me imaginava fazendo isso. Inclusive acredito que tem mais de um episódio aqui no podcast falando sobre um pouquinho sobre minha jornada com o empreendedorismo, que a gente ficou um tempo parado. Nós voltamos com a Camô em dezembro do ano passado. E eu falo sempre nós voltamos com a Camô, mas é eu presa, tá? Eu e eu mesma. Enfim, tive encontro com Deus na pandemia. Deus falou comigo sobre empreender. Abriu uma nova janela na minha cabeça, porque eu imaginava que eu iria ser pastora de igreja local e era isso. Eu imaginava que eu ia casar, abrir a minha igreja, cuidar dos membros e eu estava muito feliz com essa possibilidade porque eu me imaginava fazendo só isso, entendeu? Quando eu tentei, antes de me converter, no ano que eu me converti, na verdade, em 2016, quando eu me converti, eu estava estudando freneticamente para fazer o Enem e entrar na Federal. Sabe qual curso que eu tentei? Engenharia Civil, gente. Da onde? Na minha cabeça eu era de exatas. Eu sempre gostei de conta. Sempre fui muito boa aluna, me dava muito bem na escola, não dava trabalho para os meus pais com relação a isso. Eu sempre fui a primeira ou uma das primeiras da classe. Então, não consegui entrar na faculdade logo que saí do ensino médio. Não tinha grana para poder pagar a particular. E em 2016 eu fiquei convicta, eu decidi que eu ia entrar na Federal. Estudei muito, me dediquei muito e consegui entrar, mas não para engenharia civil. Minha nota de corte não foi o suficiente, mesmo ficando muito bem classificada a nível nacional dentro dos alunos de cotas, porque eu vinha do ensino médio que eu fiz na rede pública. E eu não consegui nota de corte suficiente para poder entrar na engenharia civil. E aí eu entrei em economia e administração. Olhando para os dois cursos,
sabendo que a administração abrange uma área muito maior no mercado, eu fui para a administração. E nesse ano, nesse meio aí, eu me converti. Então, pensa só. Primeiro, eu achava que eu ia ser engenheira. Segundo, eu estava cursando administração, que foi para onde eu consegui entrar dentro da federal. Lá no meu estado, né? Que eu sou capixaba, então eu entrei para a UFES, para a Universidade Federal do Espírito Santo. Beleza. Aí eu me converti. 2 anos depois, 1 ano e meio depois, eu estava em São Paulo, vivendo a rotina de ministério. Eu achava que eu ia ser pastora e era isso. E Deus foi me mostrando muitas coisas a respeito de mim mesma, coisas que estavam travadas, músculos que precisavam ser desenvolvidos, coisas que eu já carregava, que eu nem sabia, não tinha conhecimento. Aos poucos o Senhor foi me mostrando, mas também porque eu dei alguns passos e eu sei que isso abriu espaço na minha vida para o Senhor me mostrar. Quando foi em 2021, no meio do ano de 2021, eu comecei a sentir que a minha rotina ministerial, aquela rotina que eu tinha ali, ia terminar, que eu precisava transicionar. E na época, gente, eu achava que eu ia transicionar e a Camô ia explodir em 2 meses, né? Porque a gente é imediatista e a gente acha que as coisas vão acontecer assim. Inclusive, até quando a gente tem palavra de Deus sobre aquilo que a gente está fazendo, a gente acha que a palavra de Deus é o significado, é a garantia para as coisas acontecerem, tipo assim, para ontem. Enfim, transicionei, saí. Essa é uma história para contar em outro dia, em outro momento. Tô contando mais essa parte profissional, enfim, dos passos que eu dei, mas transicionei em 2022, saí, tudo bem. Beleza, saí. Não tinha mais trabalho. Não tinha dinheiro para investir na minha empresa. Não sabia por onde começar, gente. Porque quando a gente fala de empreender, você tem que ter muitas habilidades. São muitas coisas que você precisa saber. E eu não vim de uma família rica, não vim de uma família de empresários, não tinha nenhuma base para entender o que era de fato ter uma empresa. E até hoje eu estou aprendendo, né? Porque a gente vai aprendendo com os erros, com as tentativas, vai se aprimorando ao longo do caminho. Mas fato é que eu fiz essa transição, juntei minhas coisinhas, voltei para minha cidade, porque não tinha nem como me manter aqui pagando aluguel, não tinha nem onde morar. Voltei para minha cidade, me vi nessa transição, nesse pós-transição, tipo, tá, o que eu vou fazer? Eu tenho várias palavras de Deus sobre empreender, mas como que eu começo? Eu não tenho nem dinheiro. Como que eu vou me manter aqui? Ainda que eu estivesse voltando para casa da minha mãe, mas eu trabalho desde os 16. Eu não sou essa pessoa encostada que ia ficar nas costas da minha mãe, sabe? Minha mãe nem poderia me bancar. Então, beleza, eu fiquei nessa, assim, e orando e tentando entender. E eu lembro que eu tinha em mente que eu precisava me desenvolver para Camô, mas eu não conhecia muitas pessoas que empreendiam, que tinham empresas. Com exceção de uma das minhas melhores amigas, que também se chama Carol, a Carol Dias. Ela, na época, empreendia há um tempo já na área da gastronomia. Eu já havia trabalhado com Carol antes na cozinha. Olha, gente, eu já fiz de tudo um pouco, tá? Eu já trabalhei em cozinha, sendo auxiliar de cozinha. Eu já entreguei panfleto no sinal. Eu já fui animadora de festa infantil, já fui garçonete, já trabalhei como vendedora, como caixa de loja. Eu já trabalhei em estoque de ótica, já trabalhei em setor fiscal de ótica, já trabalhei em RH. Eu vendia alfajor na época da faculdade. Eu cozinhava o alfajor, fazia e vendia. Então, eu nunca tive tempo ruim. Eu sempre fui, tipo, preciso trabalhar antes de Jesus. Eu precisava trabalhar, precisava de dinheiro, até para ir para minhas festinhas. Ó, outro bichinho. Até para ir para as minhas festinhas e eu dava um jeito, eu trabalhava. Não tinha tempo ruim comigo, sabe? Como eu falei, trabalho desde os 16. Eu já tenho 32. Então, há 16 anos eu estou no mercado. Mas, eu já havia trabalhado com a Carol. E eu voltei para casa e ela veio falar comigo. Amiga, eu preciso de um braço direito, eu preciso de uma pessoa que eu de confiança comigo aqui, porque eu tenho muita coisa para fazer na minha empresa e eu não consigo dar conta sozinha. Eu orei, senti paz. Acho que 1 mês depois de ter saído dessa rotina ministerial, eu estava empregada de novo, digamos assim. Achei que ia sair para empreender só, mas quando me vi, estava empregada. E para mim, eu abracei aquela oportunidade como
como uma chance de me desenvolver em várias coisas e ver um negócio acontecendo na prática ali, ainda que não fosse na minha área, mas ver um negócio acontecendo e aprender com essa dinâmica. Cheguei lá, ela precisava de muita ajuda, assim, com relação à organização de conteúdo no Instagram. Ela precisava de ajuda para definir campanhas, ela precisava de ajuda para várias coisas. Ela dava vários cursos, várias aulas, precisava de alguém para cobrir os cursos e as aulas. Então, eu nunca, para falar que nunca tinha tirado foto na vida, nunca tinha ligado uma câmera, é mentira, porque eu tirava umas fotos, eu arranhava numas fotos assim para Camô. Quando eu morava e empreendia, morava com várias meninas, uma delas tinha câmera, sempre tinha alguém que tinha câmera. Então eu basicamente ligava na luz natural ali, batia umas fotinhas e era isso. Mas eu não sabia, não entendia nada, nunca tinha feito um ensaio, nunca tinha gravado nada na câmera de fato, nunca tinha trabalhado com redes sociais, eu só gostava de postar no Instagram e as oportunidades foram surgindo. Então, quando eu me vi, de repente, eu estava aprendendo sobre o Instagram para poder ajudar a minha amiga no negócio dela. Eu estava aprendendo a fazer design, porque eu estava ajudando minha amiga a fazer ali no negócio dela, e também comecei a produzir conteúdo lentamente, engatinhando lá em 2022. Aprimorei minhas habilidades com relação a site, aprendi a criar página de vendas, aprendi a fazer cobertura de evento, aprendi a editar vídeo, aprendi a fazer um monte de coisa. Não estava no script isso. Eu não tinha uma direção assim, Deus não tinha falado comigo, Carol, você vai trabalhar com a Carol Dias e você vai fazer X, Y, Z. Porque, convenhamos aqui, vamos ser sinceras, quando foi que Deus ele foi tão específico assim, nos mínimos detalhes? Gente, na minha história, pelo menos, não é uma coisa muito comum. Geralmente, Deus me dá uma ideia macro ali, pega aquela ideia como um norte e eu vou tomando decisões, com a ajuda dele, óbvio, para caminhar em direção àquela ideia. E assim foi. Então, eu tinha em mente que eu precisava empreender. Eu tinha em mente que eu tinha um sonho com relação a isso. Eu tinha em mente que eu tinha uma palavra de Deus com relação a isso. E eu tinha em mente que para empreender, eu precisava saber de Instagram, eu precisava saber de e-commerce, de site, eu precisava saber o mínimo possível, mas o necessário para fazer com excelência, sobre design, sobre fotografia, sobre vídeo. Eu precisava saber sobre gerir um negócio acontecendo, sobre eventos. Eu precisava aprender tudo isso. E eu vi na oportunidade de uma amiga que trabalhava na cozinha, fazendo bolo, uma oportunidade, uma chance para desenvolver essas habilidades, uma escola. E ali eu fui dizendo sim. Tinha uma câmera parada, alguém precisava fotografar? Não, vamos. Precisava fazer vídeo? Vamos. Precisava viajar e fazer? Vamos. Eu fui falando vamos. E bora. E vamos aprender. E vamos crescer. E assim foi. E aí eu fiquei um tempo com ela, depois comecei a pegar outros clientes. Nesse meio tempo voltei para São Paulo. Comecei a trabalhar com outras áreas. Comecei a prestar serviços. E quando eu vi, não magicamente, cá estou eu em 2025. Cá estou eu trabalhando com comunicação, com marketing, com publicidade, com redes sociais para a Editora Vida, que é tipo a maior editora cristã do Brasil, cobrindo eventos da editora. Eu tenho muito mais habilidades úteis para o meu negócio. Então, por exemplo, claro, né, gente? Eu fui dizendo sim, eu fui buscando conhecimento também para me desenvolver. Não é que eu só meti a cara a tapa e eu sou, nossa, sempre fui autodidata? Sim, mas pesquisei, estudei, pedi ajuda de amigos que já faziam isso. Então, por exemplo, o marido da Carol Dias é fotógrafo e videomaker. Ele trabalha até hoje, CLT. Pedi várias ajudas. Falei com uma amiga fotógrafa também da minha cidade, ela me ajudou, mas exigiu coragem para botar a cara a tapa, obviamente. E também exigiu o meu esforço e dedicação para ir atrás de conhecimento. Então, comecei a pesquisar e entender um pouco mais sobre todo esse universo de comunicação e marketing. Me interessei muito por entender sobre criação de universo de marca, sobre branding. E foi muito legal porque esse despertar, eu acredito que foi natural. Porque minha amiga, Carol Dias, ela empreendia, né, nesse ramo de alimentos e fazia curso e tudo mais, produzia conteúdo. E ela tinha uma marca muito forte,
uma presença de marca muito forte nas redes sociais. Então, tinha uma identidade visual toda bem estabelecida e bem criada, uma comunicação alinhada. Então, tudo isso foi me fazendo entender a necessidade de ter esse conhecimento. Eu fui buscando conhecimento com relação a isso. E no ano passado, quando eu voltei com a Camô, a gente vai fazer 1 ano de volta, dia 5 de dezembro. 5 de dezembro do ano passado foi quando eu lancei a coleção de volta. E eu voltei e eu pude fazer, assim, a única coisa que eu contratei, eu precisei contratar alguém, foi para captar vídeo. E nem que eu não poderia fazer sozinha, mas eu queria ter a experiência de contar uma história de fato, de fazer um vídeo meio cara de filme, sabe? E eu contratei uma amiga que é a melhor que nós temos, a Gigi. Beijo, te amo. Gigi fez o filme de volta da Camô, assim. Mas todo o resto eu fiz sozinha. Eu montei o site. Gigi capturou as fotos no dia do vídeo, mas eu editei as fotos. Eu fiz toda a campanha no Instagram. Eu fiz o rebranding da minha marca. Eu fiz toda a campanha no Instagram. Eu defini toda a comunicação. Fiz uma campanha muito legal. Recebi inúmeros feedbacks muito legais das pessoas que estavam acompanhando. Nós vendemos muito bem na volta. E eu só tinha todas essas habilidades porque eu disse sim, fui corajosa para dar novos passos que não estavam de maneira minuciosa no script da palavra da minha vida, mas eu fui abraçando, olhando para o macro e falando, tá, eu não sei de fato como chegar lá, mas eu entendo que se eu disser sim para esse pequeno passo aqui, se eu der esse pequeno passo aqui, isso aqui pode somar com um todo e pode me deixar mais perto desse macro. E assim eu fui fazendo. Um curso aqui, um curso ali, uma conversa ali, um conteúdo que eu consumia, uma aula gratuita, e fui testando, e fui errando, fui falhando, fui encarando o fato de que eu não era boa em tudo de cara, mas fui ousando em dizer sim. Então, se eu não tivesse dito esses pequenos sims e dado esses pequenos passos com coragem, talvez eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu não teria um trabalho que me mantém, digamos assim, o suficiente para eu poder pagar um aluguel e morar hoje na minha casa, que eu amo. Eu não estaria empreendendo, eu não estaria tão pronta, ainda que eu não esteja 100%, ninguém nunca está, mas eu não teria as habilidades que eu tenho hoje para poder gerir a minha empresa, eu não teria me conectado a pessoas que eu me conectei. Muitas coisas talvez não teriam acontecido, ou teriam acontecido de maneira diferente, ou iriam demorar mais tempo para acontecer. É claro que existe a soberania de Deus, e Ele poderia fazer da forma como Ele quisesse, mas eu entendo também que as minhas escolhas me trouxeram aqui. E eu tô contando tudo isso porque, às vezes, a gente fica tão presa, a gente espiritualiza as coisas demais, de modo que a gente atrapalha o processo. Eu não tô dizendo que a gente não tem que orar, incluir o Espírito Santo em tudo que a gente faz, com certeza. Mas entende que ele não precisa te dizer, vire à esquerda, vire à direita, pare por 2 segundos, dê um passo no ângulo tal. Cara, Deus vai falar com você, muitas vezes, coisas macros. Tipo, olha, eu depositei isso em você, você vai fazer X e Y. Ah, por exemplo, nossa, você vai morar na África. Um exemplo bem padrão. Você vai morar na África. Tá bom. Eu vou morar na África, ok. Talvez não seja em 2025, beleza. Mas, o que eu posso fazer? Quais decisões eu posso tomar hoje, em 2025, que vão me levar, ou que vão me deixar mais pronta para poder morar na África um dia? Vou começar a pesquisar sobre a cultura. Vou começar a assistir vídeos sobre isso. Vou começar a pesquisar sobre a língua. Vou tirar meu passaporte. Vou pesquisar sobre vistos. Vou começar a gastar tempo em oração, orando pela África. Vou pesquisar sobre como é a realidade dos missionários lá, da igreja lá. Enfim, são tantas possibilidades e coisas. Só que às vezes a gente fica esperando que Deus fale, você vai morar na África, agora tire o passaporte. Agora, pesquise sobre visto. Agora, faça X, faça Y. Quando a gente precisa falar, beleza, deixa eu usar o cérebro que o Senhor me deu aqui. Deus falou o macro. Como que isso se encaixa na minha realidade hoje? O que está na minha mão hoje?
e como que eu posso me posicionar para construir, para me chegar um pouquinho mais perto, com o passo que eu posso dar hoje, desse macro, desse topo da montanha, digamos assim, né? Porque a gente vê a realização do sonho, o cumprimento da promessa como o topo de alguma coisa, né? Então, como que eu posso dar um passinho hoje? Porque se você continuar esperando ter todas as respostas, tudo claro, estar 100% pronta, talvez você continue travado no mesmo lugar. O seu medo de falhar, o seu medo das coisas novas, o seu medo daquilo que você não conhece ainda, o seu medo daquilo que você ainda não tem habilidade 100%, pode estar te impedindo de viver coisas novas daqui a 1, 2, 3 anos. Enquanto você ficar no mesmo lugar, você atrasa a sua chegada daqui a determinado tempo naquele lugar que você precisa chegar. Enquanto você ficar agarrado no velho, enquanto você não se livrar do que precisa se livrar, enquanto você não se livrar do medo, enquanto você... Não é nem se livrar do medo, né? Porque às vezes o medo não vai embora, mas agir com medo mesmo, botar a cara a tapa, começar do jeito que dá, enquanto você não fizer isso, você continua atrasando o processo, você continua atrasando a sua linha de chegada. Enquanto você não entrar na corrida, que não é uma corrida de 100 metros, muitas vezes vai ser uma maratona, enquanto você não se inscrever na corrida, não comprar seu tênis, não começar a treinar e não aparecer no dia da corrida, do início da corrida, a sua chegada vai ser atrasada. Entende? Então, o que você pode fazer hoje? Por onde você pode começar hoje? O que já está na tua mão, que pode ser uma sementinha pequena, mas que vai te ajudar a estar um pouquinho mais perto daquilo que você tem queimando no seu coração, daquilo que você sonha, daquilo que você gasta seus dias pensando, naquilo que você carrega como palavras de direção de Deus clara para sua vida. Cara, chega de deixar para trás, chega de ficar como espectadora vendo todo mundo viver a vida, e viver seus sonhos, e viver as palavras de Deus, e viver coisas novas, e você no mesmo lugar. Você só tem essa vida, e ela é finita, ela vai passar muito rápido. Testa, vai quebrar a cara. Tira esse negócio da sua cabeça de que com 30 anos você deveria estar casada rica, com 5 filhos, viajado 20 bilhões de países. Quebre essa expectativa que você mesma, essa pressão que muitas vezes você mesma colocou sobre você. Você está aprendendo. Aprendi isso e nunca esquecia. A gente tá vendo o que a gente quer ainda. Até os 30 é para quebrar a cara mesmo. Se você tem 20 e poucos anos, você não está atrasado em nada. Até porque esse deadline que você colocou sobre sua história, muitas vezes ele vem das vozes da sua cabeça, não vem de Deus, não vem de uma noção clara do que é a realidade. A gente sonha com 15 anos que com 30 a gente vai estar vivendo uma vida completamente diferente. Mas o que você sabia sobre a vida com 15 anos? Se desprende dessa imagem. Se desprende da expectativa frustrada, se desprende daquilo que ainda não aconteceu. E bora dar passos. Eu continuo com medo, gente. Eu moro sozinha hoje. Você acha que eu não morri de medo de dar um passo de pagar aluguel sozinha em São Paulo? Na verdade, no ABC? Você acha que eu não quero desistir da Camô? Que não me dá muito medo todo mês? Não me dá medo de eu preciso vender e preciso fazer a empresa ter dinheiro para ter capital de giro e eu preciso aprender? Meu Deus, eu tô com medo. Você acha que eu não tenho medo de ligar a câmera e vir aqui falar para você? De não ter o que falar ou de falar besteira? Eu tenho medo. Mas eu estou tentando vencer e deixar esse medo de lado para ir para cima daquilo que queima no meu coração e daquilo que eu quero fazer. A vida, quando você faz as coisas com um propósito, com clareza, com convicção, coisas pelas quais seu coração está inclinado àquilo, a vida tem mais significado. Estava procurando a palavra. Tem mais significado. Sabe, chega de terminar mais um ano, né? Não, ano que vem. Não, amada, nós estamos ainda em 2025, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você não resolver sua vida toda. Não precisa querer resolver tudo de uma vez. Mas é um passo, é uma área por vez, é uma coisa por vez. Não termina esse ano paradas, assim, sabe, presa no mesmo lugar. E se todos esses medos e coisas que são motivos, talvez, para você ficar no mesmo lugar, eles desaparecessem, onde você poderia estar? Não permita
que as oportunidades de crescimento, muitas vezes disfarçadas de dificuldade, disfarçadas de desafio, disfarçadas de coisas novas que a gente não faz ideia de como fazer, que a gente não se sente pronta para começar, não permita que as oportunidades que estão disfarçadas dessa forma passem. Deus é misericordioso, ele pode remir todas as coisas, com certeza, mas que a gente esteja atenta, a gente venha ser mais sábia com as oportunidades que o Senhor está colocando na nossa frente. As oportunidades de nos desenvolvermos, desenvolver nosso intelecto, desenvolver habilidades, encontrar coisas em nós que já estavam ali, talvez adormecidas, que nunca tiveram espaço para germinar na nossa vida. Eu acredito muito que eu sempre fui uma pessoa criativa, mas eu não sabia. Eu achava que criatividade não era para mim, eu achava que negócios não era para mim, que eu era completamente incapaz, e cá estou eu, vivendo tudo relacionado a isso. Imagina se eu não tivesse dado espaço para desenvolver um músculo que eu nem sabia que eu tinha, sabe? Você tem muitas coisas adormecidas dentro de você. Viver os sonhos de Deus para a sua vida, eles são uma consequência de pequenos passos de obediência, de pequenos passos ali intencionais, de pequenos passos que você está dando pensando, caramba, isso aqui faz sentido, isso aqui é para honra e glória do nome do Senhor, isso aqui vai me levar para mais perto da onde eu acho que Deus está me levando, da onde eu creio que Deus está me levando. Eu queria deixar essa reflexão para você não terminar mais um ano do mesmo jeito, dando as mesmas desculpas, para que daqui a alguns anos você possa olhar para trás e falar, caramba, aquelas pequenas escolhas me trouxeram aqui. Foi porque eu não desisti, foi porque eu comecei, foi porque eu perseverei, foi porque eu tive a coragem de mudar. Não tem problema mudar de ideia. Não tem problema você não saber o que você quer da sua vida. Não tem problema você não ter certeza de tudo, clareza de tudo. Você não precisa. Você precisa caminhar com Deus. Está disposta a ouvir a voz dele, está disposta a obedecer, custe o que custar. Você não precisa ter todas as respostas, você não precisa ter tudo claro. Você só precisa caminhar com ele, ter a companhia dele e estar pronta. Senhor, eu não tenho todas as habilidades do mundo, mas eu estou disponível para desenvolvê-las, para estudar, para tentar, para errar. Porque a vida é isso aí, gente. Se a gente parar para pensar na imagem utópica que a gente tem do que é ter sucesso na vida, seria o quê? Com 30 anos, e se com 30 anos você realmente estivesse vivendo tudo que você imaginou aos 15? Tipo, tô casada, tenho filhos, e já viajei o mundo, e sou bem sucedida. Qual que é o próximo desafio? Qual que é a próxima linha de chegada? Não tem? Você vai só sobreviver o resto da vida? A gente está em constante processo de santificação, aprendizado, crescimento, desenvolvimento, amadurecimento. É uma constante tentativa e erro. Então, para de ficar só rolando o feed e não ir viver a sua vida. Para de ficar admirando a grama do vizinho ao invés de plantar a sua, de regar a sua. Para de desperdiçar as oportunidades só porque elas não vieram exatamente na embalagem, no unboxing que você deseja. Os desafios na sua vida podem ser oportunidades para você crescer. E que daqui a alguns anos você possa estar vivendo coisas que você talvez nunca imaginou, mas que são consequência de passos sims, de posicionamento, sabe? Eu tenho certeza que hoje, se você parar para pensar, talvez você já vive coisas diferentes do que você imaginava. E coisas diferentes de forma positiva. Você já vive resposta de oração, você já vive coisas que você não imaginava, certo? Então não se prende tanto a um plano que você mesmo estabeleceu. Deixa Deus dizer o como. Só segue ele. E tenha coragem para tentar. Se não for, tudo bem. Tem coisas na minha vida que eu tentei e também não deu certo. Eu achava que eu ia estar morando em Portugal. Quem me acompanha há um tempo sabe que por um tempo eu achei que eu ia me mudar. E eu fiz o que dava para fazer, eu fiz a minha parte, eu me envolvi em plantação de igreja lá. Eu estava envolvida nessa visão, gastava tempo em oração nisso, mas não aconteceu. Não do jeito que eu imaginava. Eu fiz parte, eu plantei algo com relação a isso, eu me envolvi com a história daquilo que Deus está fazendo lá de alguma forma, mas eu não me mudei. Eu continuei no Brasil. E Deus continuou soberano, me abençoando e me direcionando. Coisas também dão errado quando a gente tenta. Coisas também dão errado quando a gente coloca a cara a tapa. Mas tudo isso me ensinou muitas coisas sobre tempo, sobre posicionamento, sobre escolhas, sobre
as diferentes formas que Deus pode fazer alguma coisa. Não é porque Deus falou com você, Irã, que você vai se mudar amanhã. Irã pode significar inúmeras coisas. Pode ser que você seja uma missionária em tempo integral, pode ser que você seja uma empresária, pode ser que você seja uma intercessora, pode ser que você case com um iraniano, pode ser que seus filhos morem lá. São tantas possibilidades. Mas a gente coloca o plano de Deus numa caixinha, do tamanho da nossa cabeça, e fica esperando que ele diga todo como pra gente fazer alguma coisa. Não. Ele também tá esperando você fazer alguma coisa. Então, isso aqui é um empurrão pra gente terminar bem em 2025. Combinado? Vou deixar aqui na descrição do vídeo meu Instagram, o Instagram da Camô. Vou deixar meu TikTok. Vou deixar o site da Camô, que inclusive está todo em promo, gente. Peças de R$13 a R$69. Tá valendo muito a pena. Então, eu te espero no site da Camô. Eu te espero no meu Instagram. Se você tiver algo para falar sobre isso, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo te encorajou, se esse áudio, esse podcast, esse episódio te encorajou de alguma forma, manda para uma amiga, que talvez ela também precisa conhecer esse programinha que nós temos aqui e ouvir isso hoje, tá bom? Beijo, até o próximo episódio.